Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Olá, colegas e mestres, estamos aqui para mais um episódio do Baiana Cast, o videocast da Escola Baiana de Comunicação, que vai ao ar toda segunda-feira às 18 horas aqui na TV Quirimurê. Então, desde já, peço para você salvar aí da sua agenda toda segunda às 18 para estar aqui conosco discutindo um pouco de comunicação. Dessa vez, estamos tratando de comunicação no âmbito do meio ambiente. Nos episódios anteriores, nos 2 episódios anteriores, já tratamos desse tema, introduzimos o tema falando do conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. No segundo episódio, já tratamos especificamente da comunicação dentro desse processo, falando que a comunicação desse processo passa por 3 etapas. No episódio anterior, tratamos da primeira etapa, que é a etapa da comunicação da sustentabilidade. Agora, vamos tratar da comunicação para a sustentabilidade e, na sequência, da comunicação, o próprio processo de comunicação sustentável, ou seja, da sustentabilidade da comunicação. Vamos lá, então. Passamos por todas as etapas passamos por todos os estágios dessa primeira etapa que é a comunicação da sustentabilidade. Hoje a gente vai entrar na segunda etapa da comunicação nesse ambiente, que é a comunicação para a sustentabilidade. Da mesma forma que a primeira etapa, existem alguns estágios pelos quais a organização precisa passar. O segundo estágio é o estágio da contemplação. O primeiro, pré-contemplação. Então, assim como lá, não sei se vocês se lembram, lá no primeiro estágio da comunicação da sustentabilidade, era um momento de negação. Aqui, o primeiro estágio se assemelha. Não é exatamente de negação, mas é o de não pertencimento. Ou seja, de não reconhecimento da importância. Muito bem. Aqui, então, já nesse segundo estágio da contemplação, é o momento que a gente vai começar a pensar em adotar uma mudança no nosso comportamento. Ou seja, vamos começar a pensar em estabelecer uma postura socioambientalmente responsável, porque entendemos que isso vai ser importante para a nossa organização, para os nossos processos, para os nossos negócios. Muito bem. O terceiro estágio dessa etapa da comunicação para a sustentabilidade é o estágio da ação. Ou seja, tenta estabelecer o comportamento socioambientalmente correto para começar a agir diferente do que agia antes, para que os seus públicos comecem a notar a diferença da forma que você atuava para a forma que você vai passar a atuar agora. Ou seja, não é apenas discurso, mas são ações. Então, esse estágio dessa etapa da comunicação para a sustentabilidade, esse estágio da ação, é exatamente o momento em que você começa a agir diferente, a agir de acordo com o discurso que você já adotou na etapa, ou melhor, no estágio da contemplação. Muito bem. O próximo estágio dessa etapa seria a manutenção. Não adianta você mudar de postura e depois voltar ao que era.
Você tem que mudar de postura e fazer com que essa ação socioambientalmente responsável que você começou a praticar se torne uma prática constante no seu dia a dia da sua organização. Né? Então, é importante que a comunicação acompanhe esse processo de manutenção dessa postura, porque é a manutenção dessa postura que vai formar reputação da organização nessa área. Então, é muito importante que a gente pare para analisar como esse estágio da manutenção dentro da comunicação para a sustentabilidade é importante. E por último, gente, o último estágio da comunicação para a sustentabilidade, que é exatamente o estágio em que todas as organizações deveriam chegar, é o estágio em que você passa a advogar em relação a essas questões socioambientalmente responsáveis. Ou seja, você passa a ser um multiplicador desse comportamento socioambientalmente responsável. Você passa a ser aquela organização de referência nessa área, que as outras organizações vão buscar se referenciar para poder estabelecer as suas práticas socioambientalmente sustentáveis. Então, é esse o estágio que toda organização gostaria de chegar, ou deveria gostar de chegar, na comunicação, dentro da comunicação ligada ao meio ambiente e dentro dessa etapa da comunicação para a sustentabilidade. Muito bem, eu queria tratar ainda nessa etapa da comunicação para a sustentabilidade de algumas questões de valores que essa etapa pode trazer para a organização. O primeiro valor é o valor humano. Imagine como a sustentabilidade como valor central de uma organização pode, de fato, agregar valor humano a essa organização. Né? Imagine que isso passe a ser o pressuposto básico dessa organização, sabendo que também é um pressuposto básico para a vida humana, porque a sustentabilidade é pressuposto básico para a vida humana. É pressuposto básico para o respeito à diversidade. Então, é muito importante que a gente entenda que comunicar para a sustentabilidade representa sustentabilidade como valor humano. Mas também não é apenas valor humano. Você pode dizer, mas isso é um custo. Ok, mas há também valor de mercado agregado. E aí a gente tem algumas coisas a chamar atenção nesse valor de mercado. A primeira é que a informação da sustentabilidade, ou seja, a comunicação para a sustentabilidade, pode gerar ganhos de imagem, pode gerar conquista de admiradores, pode gerar muito respeito a essa marca e, com isso, obviamente, se obter alguns níveis lucrativos que você não alcançaria sem esse valor. Então, é importante entender que a sustentabilidade como valor é sustentabilidade como valor humano, mas é também sustentabilidade como valor de mercado. E isso é bem importante. Muito bem, uma outra observação sobre essa sustentabilidade como valor de mercado é a possibilidade de evolução tecnológica que a organização passa a ter para o desenvolvimento de novos produtos, né, de novos serviços, de novas atuações que podem, claro, atender um mercado em expansão. Na medida em que você tem sustentabilidade como valor de mercado, certamente a possibilidade de avançar no âmbito tecnológico é muito maior. Ainda há um outro tipo de valor que a gente precisa analisar, né? Que é a fuga do valor negativo
e do valor de modismo. A gente tem que entender que as nossas ações não podem parecer para as pessoas que a gente está atuando dessa forma porque a gente simplesmente entrou numa moda, entrou em um momento em que todos estão fazendo e que a gente precisa fazer também, mas que isso não tem relação direta com o nosso negócio, que isso não tem relação direta com aquilo que a gente faz e representa para a sociedade. A noção de sustentabilidade não vai fazer sentido se ela tiver sentido negativo. Então, é muito importante entender que ser sustentável não custa caro, desde que você atue de uma forma sincera e que as pessoas percebam que a sua organização está nisso, não para lucrar ou surfar em uma onda ou em uma moda, mas porque aquilo faz parte daquilo que essa organização acredita. Então, é só para finalizar essa questão dos valores desconhecidos, a gente precisa entender que a sustentabilidade não existe por falta de sentido para as pessoas. Entendam que a sustentabilidade é um valor desconhecido. Muita gente não entende o que é sustentabilidade. Então, não importa muito você trabalhar o termo sustentabilidade. O que importa é que as suas ações sejam sustentáveis e que as pessoas percebam que você está, de alguma forma, trabalhando de modo adequado para a sustentabilidade do planeta e para um mundo melhor. Então, gente, no próximo episódio, porque eu vou encerrar esse episódio por aqui, eu vou trazer para o complemento dessa etapa da sustentabilidade da comunicação alguns exemplos de como a gente pode trabalhar a sustentabilidade da comunicação porque eu acredito que sempre explicar através dos exemplos é muito mais simples para todos entenderem, para a gente chegar mais longe, para que todos possam entender o que a gente está falando. Então, hoje, a gente terminou a etapa de comunicação para a sustentabilidade e no próximo episódio vamos falar de sustentabilidade da comunicação a partir desses exemplos. Até segunda, às 18 horas, aqui na TV Quirimurê, canal 10.3. Espero por você, aguardo a sua audiência. Grande abraço. Baiana Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação.